galera do Vini Bicho, continua aqui com o professor Adriano, eu sou o professor Leonardo. A gente vai falar agora do ciclo do nitrogênio. A gente já tinha comentado com vocês o ciclo do carbono, e a gente escolheu esse ciclo do nitrogênio em específico porque a gente viu ele numa questão em 2011, e muita gente errou essa questão porque acha que é difícil, tem muita palavra complicada, a gente vai falar um pouquinho delas. Só que se você for analisar, é um ciclo curto, então você consegue adaptar e responder sua questão. O ciclo do nitrogênio, a gente tem que começar pensando que 78% da atmosfera corresponde a esse elemento, o gás nitrogênio, né, em forma de N2. Na química a gente costuma falar que ele é um gás inerte, ele quase não reage com nada. Como que a gente vai tirar ele da atmosfera? A partir de algumas bactérias, né? Sim, sim. E cianobactérias que o professor Adriano vai falar para vocês. Porque a primeira coisa que você precisa saber é, tá bom, esse nitrogênio eu vou absorver ele como? Não absorvi nada. Entrou nitrogênio, entrou oxigênio, entrou gás carbônico, entrou metano, credo, mas entrou nas suas vias aéreas. E você absorveu o que? Normalmente você absorve o oxigênio. O restante, até boa parte do oxigênio, você manda de volta. Então eu preciso passar esse nitrogênio para o meu organismo. Para quê? Para que eu preciso de nitrogênio do nosso organismo? Para quase nada, filho. Olha que besteirinha esse nitrogênio. Ele forma as bases nitrogenadas, que fazem parte do seu DNA. DNA serve para quê? Para tudo. Ah, mas o nitrogênio também está presente nos aminoácidos. O que é aminoácido, filho? Um conjunto de aminoácidos formam proteínas, e proteína é a substância orgânica mais abundante em qualquer ser vivo. Caramba, então o hidrogênio é muito necessário, né? E ele está numa quantidade muito aceitável. O planeta, após todos os seus intemperismos e agora nesse momento mais estabilizado, ficou de uma forma favorável para esse nosso tipo de vida que temos hoje. Para a constituição de todos esses DNAs, de todos os seres vivos. Só que alguns seres vivos conseguem absorver bem esse nitrogênio e outros não. Mas na cadeia alimentar eu consigo passar esse nitrogênio para dentro. Por quê? Porque no meu sistema digestório eu tenho a parte que eu vou digerir, principalmente as bases nitrogenadas. Então, quando eu estiver fazendo esse processo de digestão e depois absorção, é onde eu vou conseguir absorver todo esse nitrogênio existente no ambiente, que foi antes fixado com muitos auxílios, a gente vai mostrar no ciclo do nitrogênio, por bactérias, por outros serizinhos, e agora, quando o herbívoro come a planta que estava presente, que fazia parte da sua raiz algumas bactérias, que a gente já vai falar mais para frente, esse processo de fixação, o nitrogênio agora está na planta, o herbívoro come a planta, o carnívoro come o herbívoro, a gente vai quebrando todas as proteínas e DNAs desses seres e a gente passa agora a absorver o nitrogênio. E o nitrogênio agora vai fazer parte do nosso organismo, ele está presente em muitas partes do nosso organismo e a gente vê a notória importância dele. Tá? Então não fica com medo, se liga que o ciclo do nitrogênio ele é muito simples. Ele tem algumas partezinhas que você vai ter que se ligar mesmo. Na parte de química e na parte de biologia. Na parte de química você vai ver o processo de amonização, depois o processo de nitrificação e depois o processo de desnitrificação. A biologia te mostra o quê? Quais bactérias proporcionam essas transformações. Você tem que se ligar nisso. Amonização, nitrificação e desnitrificação. E depois vai ter que fixar alguns nomes. Beleza? Vamos pro ciclo, Léo? Bom, a gente vai colocar aqui na tela para ajudar vocês a observar melhor como que ele funciona. Ok? Se liga aí no ciclo, joga pra gente aí, produção. Pronto, dá uma olhada aí nessa imagem. Tem alguns nomes que você precisa anotar, filho. Quando você pega um gráfico desse, dá uma respirada e observa ponto a ponto. Olha os pontos de destaque. Você tem nessa parte mais alta aí a fixação. Tá vendo aí? A fixação vai ocorrer. Depois você vai identificar já dois nomes aí. Amonização. Logo em seguida, nitrificação. Que você vai ver formação da amônia. Depois amônia para nitrito. E depois nitrito ele vai ser transformado em nitrato. Tudo isso, de amônia até nitrato, é um processo chamado de nitrificação. Tá? Até chegar na assimilação das plantas. Pronto, identificou esses nomes? Você vai lendo parte por parte, para que você compreenda o ciclo. Tá? Primeiro dá uma olhada, vê como é que o ciclo está acontecendo. Tá? Então eu vou fazer alguns comentários
de uma forma biológica e o Léo faz uma parte mais química para ver se isso forma um conjunto. Porque isso pode aparecer tanto na prova de química quanto de biologia para vocês. Tá bom? Se aparecer na parte de biologia, com certeza ele vai falar o quê? Ele vai falar ali na região da fixação que nós temos bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas. Bom, leguminosas são aqueles vegetais que geram a vagem, né? A soja, o feijão, a ervilha, são todas leguminosas. E aí o que acontece? Na raiz dela ficam alguns nódulos de bactérias que são as rhizóbiums. Essas bactérias, elas fazem o quê? Elas conseguem pegar esse nitrogênio da atmosfera e passar para a planta. Então essa simbiose que ocorre entre a bactéria e a planta ajudando nesse processo de nutrição das bactérias, é um processo chamado mutualismo, é uma troca mútua. Então aparece às vezes um ciclo do nitrogênio e pergunta que relação que está ocorrendo entre as bactérias fixadoras que estão lá nas raízes das leguminosas com a própria planta. É um processo mutualístico, tá? Bom, depois desse processo, existem outras bactérias que são fixadoras de nitrogênio no solo. Ao fixar o nitrogênio no solo, você tem dois caminhos para acontecer a amonização. Tá? Ou dessas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, para transformar esse nitrogênio em amônia, ou pela decomposição de animais e vegetais que morreram. Ao morrerem os animais e os vegetais, essa biomassa que foi morta, que está entrando em processo de decomposição por própria cadeia alimentar, até mesmo as fezes, ao entrar em contato com água, vai lá também, ao ser decomposta por fungos e bactérias também, vai chegar até o estágio de amônia. Aí de amônia para nitrito, você vê que está escrito aí nitrificação. O Léo vai te explicar a parte química, mas o que eu tenho que saber? O grupo de bactérias que proporciona essa primeira transformação de amônia para nitrito são as bactérias nitrificantes, mas aí não está escrito, são as nitrossomonas. Bom, quando a gente falou dos nomes complicados, é agora que eles aparecem. No processo de amonificação, tem que tomar um cuidado, que as bactérias podem produzir um gás, que é o gás amônia, NH3, que é diferente dos íons que eles podem produzir, que é o NH4, que ele vai estar no solo. A partir desse processo vai acontecer a nitrificação, que vai ocorrer de duas formas. Ou acontece a nitrosação, que vai formar os íons nitrito, NO2, ou acontece a nitratação, que vai formar os íons nitrato, NO3. Pronto, você quando vê aí de nitrito para nitrato, já é outro grupo de bactéria que vai fazer esse tipo de transformação. E isso tudo ainda dentro da nitrificação. Exatamente. Amônia para nitrito, nitrossomonas. Nitrito para nitrato, nitrobacters. Tá? Gosta de ter a troca do nome dessas bactérias numa alternativa, para ver se te leva para o erro. Mas na verdade você não vai errar. Por quê? Porque você está ligado aqui nessa nossa revisão, nessas nossas dicas. Tá? E o nitrato ele é muito aceito pelo ser vivo. Já o nitrito e a amônia é tóxico. O nitrito é altamente tóxico. Se ele não for transformado em nitrato, ele vai contaminar, vai deixar aquele solo impróprio. Tá? Então a presença dessas bactérias é muito importante. Né? A presença de matéria orgânica no solo para manter a manutenção desses seres vivos presentes no solo é muito importante. Por isso que grandes queimadas podem matar muitas dessas bactérias e prejudicar extremamente o solo, deixando o solo até numa condição muito ácida. E por isso que os fertilizantes são a base de nitrogênio, né? Exato. Eles ajudam a formação das plantas e normalmente os fertilizantes vêm dessa base porque eles fortalecem, então a queimada tira esse nitrogênio, tira esses nitratos, esses nitritos do solo e o fertilizante vem para manter esse equilíbrio. Então os nitratos eles vão ser assimilados ou vão sofrer um último tipo de transformação. É o último grupo de bactérias. Já falamos das nitrossomonas, das nitrobacters, e agora vamos falar das bactérias desnitrificantes, que vão transformar o nitrato em nitrogênio atmosférico. Aí o Léo pode dar uma explicação até um pouco mais contundente para vocês desses processos de transformações. Né? Mas se liga aí, de olho no desenho aí, ouvindo a gente. Então agora o processo das bactérias desnitrificantes é um processo completamente inverso. A gente comentou que o processo de nitrogênio era simples, porque ele vai e volta da mesma forma. O nitrito, o nitrato que estava no solo, volta em forma de N2 e volta para a atmosfera para aquela grande quantidade de nitrogênio que ela existe. Bom, então tiramos a imagem, voltou aqui para a gente, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, mas a gente vai resolver uma questão. E aí você se liga nessa questão, porque não é difícil.
O bom senso é a primeira coisa que você tem que utilizar. Dentro do que já comentamos aqui, só falta agora a gente falar um pouquinho nessa parte de bom senso. Então presta atenção, se liga aí na questão. Aparece aí a questão. Vamos lá. Beleza, a questão está no ar. Vamos lá para a questão. É uma questão do Enem de 2011. Né? O etanol é considerado um biocombustível promissor, pois, sob o ponto de vista do balanço de carbono, possui uma taxa de emissão praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é o único ciclo biogeoquímico associado à produção de etanol. O plantio de cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de etanol, envolve a adição de macronutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e potássio, principais elementos envolvidos no crescimento do vegetal. O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente causando, dá uma lida aí, letra A, letra B, C, D e E. O acúmulo de sais insolúveis, desencadeando um processo de salinificação do solo. B. A eliminação de micro-organismos existentes no solo, responsáveis pelo processo de desnitrificação. Letra C. A contaminação de rios e lagos devido à alta solubilidade de íons, como NO3 e NH4, em água. Letra D. A diminuição do pH do solo pela presença de NH3, que reage com a água formando o NH4OH. E letra E, a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o nitrogênio ativo forma espécies químicas do tipo NO2, NO3 e N2O. Léo, explica pra gente aí, primeiro, eu vou adiantar para vocês, observa aí na questão, você marcou qual? Você marcaria qual? Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que o nitrito e o nitrato são extremamente solúveis. Então, a questão A, a gente já pode eliminar. Sais insolúveis, ele não está formando. Na questão B, ele fala da eliminação de micro-organismos existentes nos solos responsáveis pelo processo de desnitrificação. Na verdade, acontece o contrário, né? A gente está colocando mais nitrito. O que a tendência a acontecer? Maior quantidade de micro-organismos. Os micro-organismos com mais oferta de alimento, eles vão proliferar ao invés de diminuir. Vamos para a parte D. Diminuição do pH. Essa questão provavelmente foi a que mais colocaram no Enem, né? Por isso que a gente falou que erraram muito, porque ela é bem pegadinha. O Enem adora uma pegadinha e essa foi um caso dela. Todo mundo acha que o solo vai ficar muito mais ácido, né? E quando ele vai ficando mais ácido, ele vai causar mais problemas e tudo mais. E essa questão mostra o que, Léo? Qual que é o detalhe aí? Ele fala que formou NH4OH, ou seja, tinha amônia, formou hidróxido de amônio. Realmente isso vai acontecer. Se a gente colocar água com amônia, vai formar o hidróxido de amônio. Só que hidróxido de amônio é uma base. O que vai acontecer com o pH? Ele vai aumentar. Na questão estou falando que vai diminuir. Então uma palavrinha aí que já complicou toda a questão, então essa também está errada. Para quem não lembra, neutro é 7, de 7 a 14 vai ficando alcalino, vai ficando básico, e de 7 para 0 o pH vai ficando mais ácido. Então é bem comum confundir, quanto mais baixo o pH, mais ácido. Na E, diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o nitrogênio ativo forma espécies químicas do tipo NO2, NO3 e N2O. Na verdade isso não interfere, né? De onde que a bactéria tira esse nitrogênio? Da atmosfera. Você colocar mais nitrogênio no solo não vai interferir no ciclo dessa bactéria, né? Não afeta em nada. A letra E aí acho que eles só preencheram para ter uma alternativa a mais. Mas a correta foi a que a gente pulou. Letra C, contaminação dos rios e lagos devido à alta solubilidade. Então lembrar que o nitrito e o nitrato são muito solúveis, formando NO3 e NH4 em água. Essa formação baixa o pH da água e uma água saudável, né, rios, lagos, tem que ser levemente ácida para a manutenção da vida ali. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Pessoal, Léo aproveita as dicas, estuda bastante para o Enem, se vê que a matéria é longa, tem bastante coisa, uma puxa a outra, o Enem agora cada vez mais está fazendo isso, uma questão de química, tem física, biologia. Você viu, o ciclo do nitrogênio aqui apareceu em química, né? Todo mundo acha que vai aparecer somente em biologia, né? Mas é isso aí, ciência da natureza ficou muito mais fácil, por quê? Porque você tem viribicho na cabeça. Então vai acompanhando o viribicho que a gente vai pegar essas dicas aí, vai sempre te dar antes da prova. Beleza? Se liga, galera, valeu! Tchau, tchau!